Vamos lá, mais um ponto, isso aqui é muito importante para vocês na área de manutenção e reparo. Tá? Reparo de componentes, retífica, termo conhecido pela maioria dos mecânicos, né? Reparo de componentes. Retificar, aqui uma síntese sobre o que é uma retífica. Retificar é ajustar o motor novamente dentro dos padrões de fábrica, novamente falando sobre os padrões de fábrica. Estándar. Medidas originais de fábrica, medidas originais de fábrica, que é o estándar, né? Os fabricantes toleram 4 medidas acima da original. Eu te falei, já citamos sobre isso. 0,25, 0,50, 0,75 milímetro para o uso de peças sob medida. Casquilhos, pistões, etc. Isso tem que ser substituído. Isso não recebe retífica. Então, são materiais de consumo, casquilho, pistões, etc., junta, retentores, isso é materiais consumíveis, tá? Dentro do reparo do motor. Eixo de vilabrequim, retífica, no caso, se tiver dentro da tolerância, ou substituição. Medidas altas não são recomendadas. Dicas de manutenção. Tá? Cabeçote, faceamento, retífica de mancagem de comando, engrenagens em alguns motores. Tá? Então, o cabeçote, a parte de retífica, é o faceamento. A face do cabeçote, que ela acopla em cima do bloco, às vezes sofre uma corrosão, sofre um acidente, ou tem alguma fissura, rachadura e alguma coisa que comprometa essa vedação do cabeçote com o bloco. Então, é feito um faceamento na retífica, colocado em cima de uma máquina, e essa máquina faz um corte em milimétrico para poder facear ele se tornar alinhado novamente e sem imperfeições para funcionar perfeitamente. Também dentro da tolerância, né, do fabricante. Bielas, mandrilhamento, troca de buchas e finos de pistão. Então, vamos lá. Mandrilhamento, o que é feito na biela? Ela é fechada e aquele alojamento da bronzina é cortado novamente pela medida externa. A medida externa da bronzina da biela, de acordo com o motor e o fabricante, ela tem uma única medida. Ela vai alterar a medida interna do casquilho, porque o eixo, quando sofre com retífica, ele diminui, exemplificando, tá? Aqui a biela e aqui a capa da biela. Aqui pega os parafusos para fechar a biela. A biela mandrilhada, essa distância aqui é fechada. Então, esse alojamento do casquilho, aqui a parte de cima do pistão, aqui troca a bucha, onde vai entrar o pino do pistão, tá? Ele fica ovalizado e menor. Então, essa biela ela entra numa máquina e ela é fresada, essa parte aqui, voltando para a medida original. Então, o eixo de vilabrequim que está aqui é o movente, aqui está o fixo e aqui está o móvel, né? Ela é acoplada aqui. Como retifica isso aqui, corta isso aqui, ele diminui a medida. Então, entra um casquilho, que é com 2 peças, né? Com medida externa igual ao original, só que a medida interna já com a medida retificada, seja 0,25, 0,50, ou a medida que for retificada. Ok? Esse é o processo de mandrilhamento das bielas. Reparo dos cilindros. Cara, oi. Dá uma olhada aqui, filho. Senão, se der ruim, eu vou falar tudo junto. Não, tá bom. Tá bom? Tá. Tudo funcionando. Então, vamos lá. Depois tu edita.
reparo dos cilindros, alargamento, a retífica, brunimento, lixamento das paredes, troca da camisa. Então, esses processos de cilindro acontecem da seguinte forma. Alguns motores esse cilindro aqui dentro vai trabalhar no pistão, para vocês entenderem. Em alguns motores, aqui a caixa do bloco, certo? Esse cilindro é flutuante, ele sai todo fora. Então, no caso de uma retífica, não é aconselhável, quando é cilindro flutuante, você retificar um cilindro desse, ou botar um pistão sob medida. Não é que não seja possível, mas não é indicado. Indicado você trocar o cilindro e o pistão, colocar um conjunto novo, né? Quando é cilindro flutuante. Quando não é cilindro flutuante, tá? Que é um bloco inteiriço. Aqui está o bloco. Esses cilindros, eles são injetados, insertados no bloco. Tem um alojamento no bloco e o cilindro é um cubo que entra sob pressão colado no bloco, uma cola especial, industrial. Então, para você, a substituição é muito difícil, muito complicada. Então, você retifica. Entra uma máquina de corte aqui, uma ferramenta, corta esse cilindro por uma medida e o pistão, entra um pistão sob medida. Não é mais pistão, é um pistão sob medida. Então, vamos lá, 0,25 é o primeiro pistão. Então, é um pistão 0,25, que esse cilindro aqui foi cortado para 0,25 milímetros e ele é 0,25 milímetros maior que o estándar. Ele precisa dessa medida sob medida para poder fazer a vedação do cilindro, tá? No caso aqui do alargamento, a retífica do cilindro. Brunimento. Brunimento, às vezes o cilindro está perfeito, só está espelhado. Quando ele está espelhado, a compressão passa pelo segmento. Então, qual o processo que é feito? É feito um lixamento, esquece aqui a retífica. Tá? Ele é feito um lixamento rotativo, uma máquina que brune, que lixa o cilindro. Aí, às vezes, acontece uma troca de pistão ou não. Se o pistão estiver justo, faz só a troca dos segmentos. Então, faz um brunimento, um lixamento do cilindro, que é microscópico, tem retirada de material. É só para fazer a aderência do óleo, para poder fazer a vedação. É feita uma troca de segmento total e quando o pistão está em boas condições. E o motor volta a funcionar perfeitamente, sem perda de compressão. Tá? No caso aqui do brunimento, lixamento das paredes. Ou a troca da camisa, que foi a primeira coisa que eu ilustrei aqui, que no caso que a camisa é flutuante, você tem como substituir a camisa. Tá? Comando de válvula também pode ser retificado ou substituído, de acordo com a indicação do fabricante. Esse comando pode ser retificado, colocado nos mancais de ancoragem e fixação, bronzeira sob medida também, ou substituição do comando. Alguns motores, alguns fabricantes, não indicam retífica, nem é feita, a retífica nem faz. É substituição, não tem outra opção, tá? Dependendo do projeto do motor e do fabricante. Ok? Engrenagens, ela pode ser recastilhada ou substituída. Recastilhagem, às vezes ela está com a engrenagem gasta, ele é cheia, cimentada novamente. Cimentada é um processo de recolocação de material metálico e ela passa por um processo de corte para chegar à medida original novamente. Muitos mecânicos não aconselham a recastilhagem,
porque o metal ele sofre aquecimento, corte, então ele perde a dureza ou fica duro demais, né? Ou ele fica mole, com possibilidade de empeno dos dentes, ou ele fica duro demais, com possibilidade de trinca e quebra dos dentes. Então, muitos não aconselham recastilhagem sim a substituição. Voltando a uma dica mecânica, no caso de uma entrevista de mecânica que for fazer, a parte marítima não autoriza a retífica, e sim só a substituição, mesmo se for possível. Pistões não tem retífica, substituição. Está ruim, tem que substituir, porque não tem como expandir, como encher, né, crescer. Isso pode ser diminuído, então vai ficar mais folgado ainda dentro do cilindro. Então, pistão, só substituição. Bombas, troca de reparo, substituição. Normalmente, troca de reparo. Salvo algumas bombas positivas, que você tem que trocar engrenagem, porque bomba de óleo, por exemplo, é pressão positiva, ela não trabalha com o rotor, não é centrífuga. Então, uma bomba de pressão positiva, ela não tem perda de pressão, ela não trabalha com alta, trabalha na baixa, com pressão. Então, a bomba de óleo ela pode ser trocada em engrenagem e sofrer um afaciamento para melhorar o trabalho, ou trocada. E bombas centrífugas, normalmente bombas d'água, elas são normalmente recuperadas, né? Ela troca o selo mecânico, que não deixa a água passar por trem de engrenagem, como é uma bomba acoplada, entendeu? Ou não deixa a água vazar para fora do sistema, quando essa bomba não é acoplada, ela funciona com tração externa. Então, o indicador dela, na parte inferior da bomba, embaixo do seu impelidor, ela tem um furo. Esse furo não é defeito, aquilo é um indicador de vazamento. Quando ela vaza o selo mecânico, ela vaza para esse furo, indicando que ele tem que ser substituído. Então, é um indicador de problema esse furo. Atinge também para essa dica mecânica, para constatar problemas numa bomba d'água. Ok? Bombas é isso. Algumas sofrem reparo, outras não, só são substituídas. Turbinas. Reparo ou substituição. No caso, para o offshore, que é mais exigente, e marítimo também, de modo geral, as turbinas podem ser recuperadas, mas ela tem que ter certificado, tem que ser uma empresa certificada para poder fazer esse serviço da turbina. Por ser um componente muito caro do motor, ele pode sofrer esse reparo e voltar a ser utilizada. As turbinas, ou turbocharge, que é compressor e turbina ao mesmo tempo, ou só turbina, as turbinas podem ser recuperadas. Entendeu? No caso de uma avaria muito séria, a substituição da mesma. Ok? Na sequência, e ao decorrer do curso, vamos ter fotos reais de componentes mecânicos, peças reais, né? Para vocês terem uma ideia do que as peças reais, né? De um modo mega, nos motores maiores, que temos algumas peças de motores pesados, e no modo leve, que motores menores, para equipamentos menores ou carros menores, a composição layout é sempre diferente. Ok? Ricardo? Foi. Dessa vez pensou o valor.